Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, capítulo 4. Que bênção! Como é bom sentir a paz de Jesus, como é bom sentir a presença de Jesus. Você está com fome do Senhor aí? Está com expectativa de ouvir Jesus falar com você? Glória a Deus. Eu estou com muita expectativa no meu coração. Como é bom estar na presença do Senhor e sentir paz. Como é bom, como é bom, como é bom. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém? Podemos sentar, por favor. Ontem, quando eu orava e buscava para o nosso culto hoje pela manhã, eu dizia: Senhor, gera em nós muita fome, muita fome. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede de Deus. O que você vai se alimentar durante essa semana, ou comer churrasco, tomar café, comer as coisas que você gosta, você vai preparar em casa e você vai ser suprido. Mas não é só de pão e de comida que você vive. Você vive também a partir desse culto hoje aqui. Você vive também a partir desse culto. Tua vida precisa cultuar e precisa desse culto hoje aqui. Vai precisar do discipulado durante a semana. Vai precisar do aprisco durante a semana. Porque não é só a tua comida que você come, a que você gosta, que é preferida, mas sim da palavra de Deus que procede do céu. E nós lemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo algo e chaves tão importantes e tão valiosas. Tem uma figura que o apóstolo Paulo nos diz aqui, muito esclarecedora e grande, relevante, clara, à luz dos nossos olhos aqui, uma comparação de vaso, que somos um vaso de barro. Naquela época as coisas eram armazenadas num vaso de barro. E aqui também se faz alusão àquele vaso que foi, aqueles vasos onde estavam os pergaminhos em Qumran, que acharam tão importante, tão rico, a riqueza da palavra de Deus, que estavam também guardados nos livros, que estavam guardados dentro de vasos de barro. Paulo usa essa figura de linguagem para nos mostrar uma realidade, uma grande realidade. É muito natural da gente, cristão, saber do sobrenatural de Deus, não é verdade? Bem? É muito natural nós cristãos saber do poder de Deus que cura, de ouvir os testemunhos de cura, de saber do poder dele agindo, de tantas coisas que ele já fez, nós sabemos. E isso é muito natural e nós cremos nisso. Mas quando se
colocado, que dentro de mim está o sobrenatural, a coisa fica diferente para o cristão. Entendemos, ouvimos da palavra, ouvimos testemunhos, nomeamos testemunhos, contamos testemunhos, mas quando se fala que o sobrenatural está dentro, quando se fala que o sobrenatural está lá para fazer, para realizar e para a gente operar, parece que a autoimagem do cristão some. E não se há aí um crer da mesma forma, um validar da mesma forma. Realmente somos vaso de barro, somos um casco. Realmente aquilo que olhamos no espelho é isso mesmo, nosso exterior é um casco, um vaso, como a Bíblia diz. Todos nós aqui somos comuns, somos feituras de Deus, temos as imperfeições, todos nós aqui pensamos, decidimos, todos nós aqui entendemos que as pessoas não são perfeitas. Mas quando se diz, o sobrenatural age através de você, as pessoas dão um passo para trás. Eu? Não, eu sou muito limitada, eu sou muito pequena, eu não sei. Eu nunca. Não, sobrenatural não. Sobrenatural é para aquele que ora mais, é para aquele que canta, é para aquele que prega, é para aquele que está com o microfone na mão. Não se considera da mesma potência quando eu ouço as coisas de fora. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele revela algo tão rico, tão lindo, que dentro de nós existe um tesouro. Que existe dentro de nós, todos nós carregamos um tesouro grande, precioso e sobrenatural. Que é o poder de Deus dentro da nossa vida. Somos sim um vaso de barro, somos, mas dentro de nós tem um tesouro escondido. Dentro de nós tem algo sobrenatural dentro de nós. E o apóstolo Paulo se refere que este tesouro não foi depositado por mão humana. Este tesouro foi derramado pelo próprio Deus em nós. E o apóstolo Paulo aqui começa então a descortinar coisas tremendas para a nossa vida. Desde que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, desde que nós dissemos sim a Jesus, desde que nós dissemos eu quero seguir a Jesus, eu quero conhecer a Jesus, eu quero que a minha vida ande com Jesus, eu quero caminhar nos caminhos de Jesus, eu quero a eternidade, eu quero a conversão da minha vida. Ele derramou algo dentro de nós. Todos nós, quando aceitamos a Jesus e recebemos a Jesus, esse casco, esse vaso externo, agora carrega algo de valor sobrenatural dentro. Quando aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que foi derramado dentro de nós o seu Espírito. Esse casco, esse vaso, carrega dentro o Espírito de Deus que é sobrenatural. Em Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ninguém vai parar você, porque você tem um tesouro dentro desse casco de vaso sobrenatural. Em Atos capítulo 2, versículo 38, diz que o Senhor derramou sobre nós e disse-lhe a Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Somos vaso
de barro, com um tesouro sobrenatural dentro dele, o poder do Espírito Santo. Esse vaso também carrega dentro de si a autoridade. Deus derramou a riqueza preciosa da autoridade dentro desse vaso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O que a Bíblia diz, o Espírito de Deus habita em vocês. Lucas 9:1-2 diz: reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Gente, dentro de você tem poder do céu para você orar por alguém e esse enfermo ficar curado. Dentro de vocês tem um poder sobrenatural para você expelir demônios. Se tem demônio na tua casa, hoje de manhã, hoje quando você chegar no almoço, você fica lá e entra em cada pedacinho, cada cantinho da tua casa e diz: em nome de Jesus, todo demônio sai. Essa casa é de paz, essa casa é de cura, porque o sobrenatural está dentro de você. Porque quem derramou foi Deus. Um vaso de barro que guarda uma riqueza preciosa. Deus também derramou sobre vocês, sobre nós aqui, dentro deste vaso que nós somos, o amor ágape, o amor divino. O amor divino, nós somos depósitos do amor divino, que diz assim, Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você pode amar. Você pode se entregar pelas vidas, sim. Porque o amor de Deus está derramado dentro de você. Você pode servir a Jesus com o amor de Deus. O amor de Deus se entregou. E o amor de Deus foi derramado sobre nós. Só que quando a gente fala que o amor de Deus é derramado sobre nós, a gente só imagina como se fosse uma prateleira, né? De supermercado. Preciso me sentir amada. Deus me ama aqui um pouquinho. Nós só entendemos em dimensão externa. Em dimensão externa nós conseguimos crer melhor do que quando entendemos que somos depósito. E quando entendemos que Deus derramou dentro de nós também, para poder amar como Deus amou as vidas, se entregando, renunciando. Mas às vezes nós entendemos o amor de Deus como se fôssemos preferidos, supimpasso, os queridíssimos. Jesus é meu fã. Às vezes eu dou um oi para ele, mas ele é meu fã. E na realidade Deus nos derramou o seu amor para dentro de nós, para amar o outro, servir o outro, renunciar a mim e tratar o outro. O amor de Deus foi derramado sobre nós, disse Romanos 5:5. Outra coisa que carregamos dentro de nós como vaso, como casco, como vaso, que o apóstolo Paulo está dizendo, carregamos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Carregamos o poder da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Você é um vaso que foi depositado a palavra de Deus para ser um anunciador, um proclamador. O apóstolo Paulo dizia: eu proclamo, eu falo, eu prego, mas eu não prego por persuasão, eu não prego por talento, eu não prego porque gosto de falar, eu não prego porque eu sei.
Ele diz que o apóstolo Paulo diz, não por persuasão, mas é o poder da palavra que está dentro de mim. É ela que faz. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não ouvir quem pregue? É para fora. É entender que o poder de Deus está dentro de mim. E Ele grita dentro de mim. Ele age dentro de mim. Não dá para dissociar a coisa. Não dá. É o que está dentro, agindo dentro de mim. E é para mim proclamar, é para mim sair para fora, é para eu dizer. Porque tem pessoas que estão esperando para ouvir. O apóstolo Paulo estava falando àquela igreja, olha, tem pessoas que estão aí esperando para ouvir. Mas como ouvirão? Se não há quem fale, quem pregue. No livro de Lucas, capítulo 12. Versículo 12, o poder de nós que nós carregamos dentro de nós, Jesus garante que é Ele que ia botar na nossa boca o que nós temos que falar. E o Espírito Santo lhe ensinará o que devem dizer. Carregamos o testemunho da nova vida. Olha aí para o teu lado aí, olha para o teu lado. É para olhar para o teu lado, não é para olhar para mim. Olha aí, para o lado, para a direita, para a esquerda, olha para cima, olha para frente agora aqui, olha para mim. Nós somos, em todo lugar, testemunha do sobrenatural. Ele transformou a minha vida. Tem vida transformada aqui? Ele transformou a minha vida. Aonde eu olhar para o lado aqui dentro, nós vamos ver a ação poderosa de Jesus. Aonde olharmos aqui dentro, nós vamos ver o milagre de Jesus. Mas sabe o que acontece, queridos? Nós é que diminuímos o sobrenatural dentro de nós mesmos. É nós que diminuímos. E às vezes, infelizmente, nós não somente nos diminuímos, como diminuímos a igreja. Como diminuímos a nós, como diminuímos a igreja, como diminuímos a Pris, como diminuímos o discipulado, como diminuímos as coisas. E achamos, eu não sinto a presença de Deus. Não sente porque não se entregou. Não sente porque não está sabendo o que está dentro de você. O poder não é nosso. Esse poder é derramado do céu em nós. Deus não espera que você venha. Deus não espera que nós venhamos a ter poder. Ele não espera que a gente tenha poder. Porque Ele sabe que nós não temos poder. Deus não espera que você sirva a Deus no sobrenatural, na tua força. Jesus não espera que você haja na tua força. Ele sabe que você não tem. E por Ele saber que nós não temos, só somos um vaso de barro cascudo, com casco, Ele derrama sobre nós. Derramarei meu espírito sobre o sedento. Quem tem sede, quem entende. Ele carrega dentro de nós, gente. Carrega dentro de nós. Esse vaso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui também fala de fragilidade. O que a gente vê externamente realmente é frágil, é fraco. Mas o apóstolo Paulo diz, tem dentro um tesouro grande, poderoso, lindo. Uma pessoa comum, cheia de limitações, faz o extraordinário nele. Uma pessoa simples, com limitações, nele age no sobrenatural.
Mas, entretanto, gente, no mesmo tempo em que pode ser usado por Deus, nós podemos ser limitados também. A gente conhece a nossa limitação e Deus também conhece a nossa limitação. Mas quando nós nos lançamos essa limitação no Senhor, coisas sobrenaturais acontecem. A gente vê no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, Tiago falando num homem que foi extraordinariamente usado por Deus, extraordinariamente cheio, íntimo de Deus. E sabe o que ele era? Um homem comum, como nós, sujeito às mesmas paixões. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Homem humano como nós. Mas dentro dele tinha um tesouro sobrenatural. Ele orou para que parasse a chuva e parou a chuva. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10 diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Apóstolo Paulo sabia da sua limitação? Sim, sabia, era consciente das coisas que fez? Sim, mas ele sabia que era a graça de Deus dentro dele, que era Jesus dentro dele, que era o tesouro dentro dele, o que foi colocado dentro dele, sim, que era sobrenatural. A força capacitadora vinha do céu, a força que ia fazer o sobrenatural não era de mão humana, mas era de Deus. As grandes obras sim podemos fazer tantas coisas, gente, quando entendemos que dentro de nós existe o sobrenatural. Sabemos que somos barro. Sim, nós somos um vaso de barro. Mas não é porque eu sei que sou um vaso de barro que eu preciso viver uma vida barrenta, destruída, infrutífera, incapaz. Posso sim viver uma vida poderosa nessa terra. Posso sim viver uma vida abençoada nesta terra. Mas como liberar o sobrenatural? Como liberar isso dentro de mim? Como eu entender isso dentro de mim? Como eu realmente crer nesta potência que está dentro de mim e ver as coisas fluindo? Como eu preciso ver isto? O apóstolo Paulo, no primeiro versículo que nós lemos, ele diz como deve ser feito. No versículo 10 diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Só tem uma forma desse sobrenatural expandir. Só tem uma forma desse sobrenatural começar a ser efetivo. Só tem uma forma desse sobrenatural começar a aparecer os seus feitos. Morrendo para si. Morrendo. E sabe que é um princípio bíblico isso. No livro de João, capítulo 12, versículo 24, diz assim: digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O apóstolo Paulo diz que é necessário viver a morte no nosso corpo. A morte de Jesus no nosso corpo. Jesus foi crucificado. A morte do nosso corpo. Para que o sobrenatural se manifeste. E a gente vê Jesus dizendo, para o trigo nascer é necessário que o trigo morra. Aí eu fui procurar no tio Google
uma pergunta que me brotou na minha cabeça. Será que é só a semente de trigo que precisa morrer para que o trigo nasça? E eu coloquei lá. E veio um site de agricultura, para minha surpresa, eu descobri que tudo que eu como e que tudo que eu me alimento tem que morrer primeiro. E é um princípio bíblico. E o nome desse processo na agricultura é morte e vida. Porque toda semente, qualquer semente que tu pensar, da fruta preferida que tu pensar, ela precisa morrer. E diz aqui, eu anotei como diz ali. Processo morte e vida. Morre a semente, nasce o broto, morre o broto, nasce a planta jovem, para que morra a planta jovem para nascer uma árvore, que dá a flor, que morre a flor, dá o fruto. E aí começa tudo de novo. Então tudo que eu como passou por um processo de morte e vida. A picanha que você vai comer aí não precisa nem dizer que você primeiro tem que morrer. A frutinha que você vai comer, quando chegar em casa, tudo passou por um processo de morte e vida. Tudo. É um princípio, gente. Se quisermos crescer, temos que morrer primeiro. Se quisermos avançar, se quisermos ver o sobrenatural que já foi derramado sobre cada um de nós, e a gente não entende, e a gente teima e não vê, e a gente não, e a gente dá argumento, e a gente diz que é o A, que é o B, que é o C, não, é para todo mundo, mas é que nós temos que morrer primeiro. Que morrer. E Jesus diz, é necessário que o grão de trigo morra. E o que é isso? A casca da semente precisa ser quebrada. A casca, o casco precisa ser quebrado. A casca dura precisa ser quebrada para que a semente cresça. E às vezes estamos só, a expressão estou no osso. Não, hoje nós estamos no casco. A gente chega no culto e acha, mas esse culto não fluiu. Aí a gente fala com o outro, mas que culto mais abençoado da minha vida. Tá, mas como é que um sente e o outro não sente? A diferença é que um se quebrantou e o outro não. Um deixou o casco abrir, o outro não. A morte é a quebra do casco, gente. O tesouro, para aparecer aqui, como o apóstolo Paulo falou, teve que quebrar o vaso. E a questão, meus amados irmãos, não é se existe vida dentro da semente. A questão é se o casco vai abrir. Porque só haverá vida se o casco abrir. Sem dúvida, Deus derramou tudo já para nós. Jesus na cruz do Calvário disse, tudo está consumado. Apóstolo Paulo escreve, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Efésios capítulo 3, 20, que Ele faz infinitamente mais tudo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que habita em mim, em vós, em nós. Mas por que isso não floresce? Por que isso não aparece? Porque não é a questão do que está dentro, é a questão do casco que não quebra. E aí, quando esse casco não quebra, a mão de Deus, por nos amar e por querer um sobrenatural dentro da nossa vida, por querer que esse tesouro apareça, Ele cria várias maneiras de abrir e quebrar esse vaso, de abrir esse casco. E aí Ele nos toca de várias maneiras, e às vezes a gente não gosta da maneira que estamos sendo tocados. E Deus nos toca não para nos matar,
Mas Deus nos toca para nos quebrar, para que a vida que está em nós, já depositada em nós, apareça. E aí Deus vem para tocar, para quebrar o casco do ego, o casco dos relacionamentos que trouxeram mágoa, dos cascos da autoimagem distorcida, do casco do orgulho. Sabe como Deus quebra casco do orgulho? Humilhando. Traz prova para quebrar o casco, traz insegurança. Vivemos dias de perdas, vivemos dias difíceis, e a humanidade inteira presenciou a sua pequenez. Por algo ainda menor que ela, por algo muito menor que ela, foi vencida. É Deus quebrando o casco. E o que Deus deseja com isso? Nos prejudicar? Nos fazer mal? Não. É para manifestar o seu grande tesouro que está dentro de nós. É para manifestar o seu sobrenatural dentro de nós. Porque Deus não tem pensamentos de mal ao nosso respeito, Deus tem pensamentos de bem ao nosso respeito. Se o vaso de barro não é quebrado, o tesouro não é visto. E o desejo do Senhor é nos abençoar. E Ele vai nos abençoando. E aquele cristão que vai entendendo isso, gente, vai se abrindo. Vai se abrindo. Porque Deus não deseja uma igreja invisível e em silêncio. A igreja na face da terra não é para ser invisível. Você não é para ser invisível. Porque tem um tesouro dentro de você. Você não é para ser silencioso. Tem um tesouro dentro de você e vidas estão precisando disso. Porque Ele colocou coisas preciosas dentro de nós. Colocou coisas preciosas dentro de nós. Esse casco precisa ser quebrado, porque o quebrantamento é um caminho de bênção. É um caminho de entrar numa dimensão, gente, sobrenatural. Vocês querem ver? No Evangelho, uma semana antes de Jesus ser crucificado, apareceu alguém que não foi convidado, que não era para estar lá. Uma mulher com um vaso. E quebra esse vaso. E aparece o perfume. E aparece o perfume caro. E aparece um tesouro grande. Aparece algo profético. Mas também aparece a crítica. Aparece os traidores. Aparece os cegos na fé. Os incrédulos. E aquela mulher começa a passar o perfume em Jesus. O vaso precisa ser quebrado. A gente vê Gideão vencendo uma guerra somente com 300 homens. E diz o cálculo, nesta guerra era tanta gente que os inimigos se contavam. Para cada um de Gideão tinha 10.000. De tanto povo. E Gideão, no lagar, antes ele não estava entendendo o que tinha sido depositado dentro dele. Ele dizia, sou pequeno, estou aqui tentando fugir, minha tribo é menor, eu não sei. Mas quando ele entendeu o que estava dentro dele, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Quando ele entendeu o que estava dentro dele, sabe o que aconteceu? Ele foi para a guerra sem arma. Não são os teus meios que você vai vencer, são o teu entendimento de quem está dentro de você. Ele foi para a guerra sem arma, e sabe o que ele levou? O que ele levou? Um vaso, tocha e grito. Uma guerra. E diz que eles foram cercar os inimigos. Eles foram cercar os inimigos com o vaso na mão.
Mas dentro do vaso tinha uma tocha. E diz que Gideão, quando deu o comando, eles quebraram o vaso. A tocha foi vista e eles gritavam: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Gente, nosso casco precisa quebrar e nós temos que dizer pela igreja do Senhor em São Leopoldo, pela igreja do Senhor e por Novo Hamburgo, pela igreja do Senhor em Sapucaia, pela igreja do Senhor, aonde eu estiver. Não são os meus dinheiros, não são os meus currículos, não são a minha graduação, são o que eu entendo que está dentro de mim. Isso me gera poder, isso me gera força, isso me gera o sobrenatural. Quebrantamento, quebrar o casco, é caminho de frutificação, como a gente leu aqui em João. É caminho para a liberação do Espírito Santo, é caminho de liberar estes tesouros. Mas o único meio de quebrar um casco é morrer para si. É o processo morte e vida. A vida do Senhor que vai sendo manifestada em nós. É a vida do Senhor que vai manifestada em nós. Mas às vezes, o que é manifestado é murmuração, é reclamação que a oração está demorada, é brincar com coisas espirituais, é argumentar. O culpado são os outros. Às vezes o casco da crítica, o casco da incredulidade, o casco da arrogância, o casco das justificativas, o casco das desculpas, o casco da justiça própria, o casco de culpar os outros, culpar a circunstância, culpar as crises. O casco. Mas a verdade mesmo, lá no fundo, do fundo, é que ninguém quer ser quebrado. A verdade é essa, que ninguém quer ser quebrado. Mas para experimentar esse tesouro e viver o sobrenatural somente quebrantado, a vida se vai manifestar. É um princípio, o processo da morte e vida. É somente este processo que vai se manifestar. Cedo ou mais tarde vai se descobrir, gente, que as coisas não acontecem. É porque a gente não deixa acontecer. É a gente que não deixa acontecer. São as nossas escolhas, as nossas decisões. E como eu falei, Deus se manifesta de vários momentos, de várias formas para quebrar este casco. E eu quero dizer algo aqui que eu entendi. Que as nossas dores e as nossas crises, nós não podemos desperdiçar. Porque é momento em que Deus está quebrando esse casco. A tua dor, a tua tristeza, não desperdiça não, meu irmão. A tua luta, não desperdiça não. Pensa no sobrenatural que vai surgir daí. Pensa na manifestação poderosa que vai surgir daí. Você pode ter chegado hoje aqui cansado, pensando segunda-feira vai ser a mesma coisa. A dor, a tristeza, os problemas vão ser a mesma coisa. Não desperdice, é Deus quebrando o teu casco, porque tem um tesouro grande, sobre modo maravilhoso, excelente dentro de você. Você pode estar lutando com a tua saúde. Não deixe de aproveitar esse momento. Corre para a direção certa. Você pode estar lutando com a tua saúde, com as tuas finanças. Não desperdice esse momento, corre para a direção certa. Você pode estar lutando dentro da tua casa com várias coisas. Corre para a direção certa, porque é momento de Deus quebrar o casco. Não desperdice isso, porque algo lindo Deus está fazendo. Algo lindo Deus está fazendo. Algo lindo Deus está fazendo, maravilhoso, bonito, poderoso, sendo manifestado em você. Nada acontece sem a permissão dEle. A permissão dEle vem é do céu. Porém, gente amada, Deus não nos tira a consciência e nem a lucidez. Sabe por quê? Porque a decisão é nossa.
se formos orgulhosos, autossuficientes, achando que somos os demais, os bambambam, nunca iremos trilhar o caminho do quebrantamento. Nunca. Se você quer medir a espessura do seu casco, se você quer medir a espessura do seu vaso, meça o tamanho do seu ego e do seu orgulho, e você verá a espessura do teu casco. Você verá a espessura do teu vaso. Tem uns vasos, tem uns cascos que são fininhos. Deus toca ali e logo se quebra. Tem outros cascos que Deus toca, Deus toca, Deus toca. E Ele diz, não quebro, não quebro, não quebro, não quebro. Aí Deus vem, toca, toca, toca. E Ele diz, não quebro, não quebro, não quebro. E se priva do sobrenatural. No livro de Hebreus diz que Deus disciplina os que amam. E a dor, o sofrimento e a tristeza, a gente não deve se desperdiçar. Porque é momento de Deus quebrar o nosso casco. E a razão de tudo isso, gente, uma é, por que os cascos não quebram? Porque não enxergam que é Deus que está tocando. Não enxergam que é Deus que está colocando esta dor, este problema. Não enxergam dessa maneira. E aí começam a brigar. Começam a falar mal. Não enxergam que é um processo de Deus tocando, moldando. Aí começam a lançar farpa. Vão para o Twitter, vão para o Face. Vão para o Instagram. Aí começam a reclamar da igreja. Aí começam a fazer tantas outras coisas. A reclamar do cônjuge, a reclamar das finanças. E aí começa a vir os conflitos. Porque não enxergam que aquele momento que estão passando não é culpa do A, do B, é culpa do quê? Eu não estou aproveitando para quebrar o meu casco. Olham para a direção errada. O outro ponto é amar a si mesmo. Aí fazem um processo ao contrário. Aí fazem um processo contrário, que ama a si mesmo. Biblicamente, aqui como o apóstolo Paulo falou, faz o processo contrário. O que eu tenho dentro de mim é frágil de barro, mas o que está fora de mim é lindo, maravilhoso, grandioso, supim-passo. Eu sei, eu posso, ninguém me ensina. Me obedeço ou não obedeço ninguém? Fazem o contrário, fazem o inverso. Não precisam aprender, eu não preciso ser exortado, ninguém precisa me dizer o que está acontecendo, a minha vida é grande, essas coisas são, mas eu dou a volta por cima, eu sei, e aí buscam em qualquer outra coisa, em qualquer outro tipo de conselho que vai aumentar ainda o seu ego, o seu alto valor potencial de braço, e desperdiçam o momento de aproveitar que é vida na vida. Mas primeiro tem que passar pela morte. Primeiro tem que quebrar o casco. Para nós terminar. Para nós passarmos esse processo. A Bíblia diz que teve um caminho. E só tem um caminho para a gente entender este aproveitar do nosso vaso, nosso casco ser quebrado. Só tem um meio de elucidarmos nosso entendimento. Só tem um meio da gente ver essas coisas acontecendo. Enxergar quem somos. E o caminho é aquilo que está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Antes de você chegar aqui, antes de ser você, antes de nós sermos alguém e nos considerarmos alguém, teve alguém que se entregou por estes alguém aqui. Foi Jesus. Jesus, ele foi o primeiro a morrer para poder viver. Jesus foi o primeiro a morrer para nós poder viver. E o apóstolo Paulo diz na carta de Gálatas: eu não vivo mais, mas é Cristo vive em mim. Qual é a tua decisão, gente? Quem você quer que agora controle, que viva? Colossenses capítulo 1, versículo 27. A eles quis Deus dar o conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós não precisamos viver uma vida barrenta, destruída, infrutífera, invisível. Chegou a nossa hora de mostrar o tesouro. Chegou a nossa hora de mostrar o sobrenatural. Mas o casco precisa ser quebrado. A Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Salmos, capítulo 34, versículo 18. O Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado e salva os de espírito quebrado. Qual é a tua decisão hoje? O Senhor quer te enviar. O Senhor quer trazer entendimento sobre a tua vida hoje, que a tua luta, que a tua tristeza, que a tua preocupação é para dizer: opa, olha aqui, epa. Eu quero mostrar a riqueza, eu quero mostrar o sobrenatural. Deixa eu quebrar. Diz sim para quebra. Diz sim para os processos. E você vai ver tudo que Deus depositou dentro de você sendo manifesto, vindo para fora. E vindo para fora para os de fora. E vindo para fora, para o mundo que precisa, vindo para fora, para esta cidade. Eu quero orar junto com vocês nessa manhã, para que o Espírito Santo traga para fora essas coisas, e que ajude-nos a entender que Deus está nos quebrando para algo maior. Vamos ficar de pé, louvor. Missionário que há muitos anos ele chegou no Brasil e ele fez a seguinte oração: Senhor, se tu tens algo para fazer neste país, não me deixa de fora, não me deixa de fora. Tem muita gente sem falta de entendimento do que você é aqui nesta terra, do que você é no lugar que você está, na rua que você está, na casa que você mora, na cidade que você mora, nas coisas que estão acontecendo na tua vida. Há pessoas para não se dobrar, culpam A, B ou C, chamam de bênção o que não é bênção, espiritualiza a rebeldia, o que não é bênção. Justifica os seus erros por causa dos erros dos outros. E não entendem que Deus tem um processo de quebrar. E o casco só vai engrossando. O casco só vai engrossando, 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 engrossando. E vai se
podando, abortando tudo que Deus tem para você. Deus tem algo sobrenatural. Amém. Mas esse casco tem que morrer. Nós precisamos nos quebrantar na presença de Jesus. Nós precisamos entrar nessa atmosfera do seu Espírito, essa atmosfera do seu Espírito, e entender a nossa vida não é uma coincidência, não é destino, não é o fato. Deus tem a sua vida na sua mão. E nada acontece se não é da permissão dEle. É porque Ele quer manifestar o seu poder sobre a tua vida. Quer vir para fora tudo que Ele já depositou dentro. Mas quebra o vaso. Quebra o vaso nesta manhã. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós, trazendo sempre toda a parte da morte de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. É bater no peito e dizer: filho de Davi, eu me rendo a Ti. Para de bater, Jesus, para de bater. Porque eu me rasgo. Eu quebro hoje. Eu quebro hoje esse casco. Para nascer outra vida na minha vida. Feche os teus olhos enquanto nós louvamos. Faça essa oração.